Capítulo 46 O desejo de Lilith. Eu, Kyoran. Depois do almoço onde todos se conheceram um pouco mais, eu puxei Lilith pelo braço até a sala enquanto falava. Mãe, iremos dar uma volta, vou mostrar um pouco da cidade para Lilith. E para onde iremos? Perguntou ela sorrindo animada enquanto me seguia. Qualquer lugar onde possamos conversar a sós, disse baixinho. Nossa! Você já quer transar? Por mim, ótimo. Disse ela abertamente sem dar a mínima para minha mãe e minha irmã que ouviam atrás de nós. Eu fiquei vermelho de vergonha, lançando um sorriso amarelo para as duas. Bom, então vamos indo, disse mais uma vez abrindo a porta. Se cuide, filho, disse minha mãe antes que eu fechasse a porta. Saímos na rua e quase paramos o trânsito. Lilith arrasava com sua beleza estonteante enquanto esbanjava ousadia. Eu sentia estar andando ao lado de uma rainha. Esses carros são bonitos e confortáveis. As pessoas daqui andam em alta velocidade e ficam bem à vontade, diferente das panteras que precisam alimentar. Esses carros não precisam comer nem beber água. Mas precisam de gasolina ou álcool, pensei, mas não disse nada. Tem esses prédios enormes onde vivem tantas pessoas, é como uma vila no céu. Disse ela empolgada, girando a cabeça olhando o prédio, acabou girando o próprio corpo enquanto sorria. Não vou mentir, achei legal ela estar animada e falando tão bem das coisas do meu mundo, aquilo me deixava mais seguro e o jeito animado dela me lembrava uma criança, era quase como se todos os atos do passado dela pudessem ser mentira, que ela não matou 3 titãs ou era do mal. Então, quando vamos chegar nesse tal lugar que você está me levando? Eu estou completamente curiosa, disse ela me olhando animada. Na verdade eu não tinha pensado em nenhum lugar para levá-la, tudo que eu queria era conversar com ela longe da minha mãe e irmã. Fiquei olhando o seu decote no meio dos seios e não via as marcas que representavam 7 estrelas. Era como se ela tivesse quebrado o pacto. O que houve com a marca do Deus? Perguntei. Desse lado elas não aparecem, explicou ela. Estávamos de mãos dadas, as pessoas faltavam pouco para trombar em nós e não retiravam os olhos da gente. Nossa, que gata! Disse um cara grande e musculoso esbarrando em mim e me empurrando de lado. Ele estava com 2 amigos. Lilith sorriu para ele, mas não era um sorriso amigável, eu percebi na mesma hora. Posso matar ele? Perguntou ela mantendo o sorriso enquanto se virava para mim. Eu estava irritado com o cara, chegar assim me empurrando é meio chato. Não? Disse rapidamente tentando ignorar o idiota. Pode, gata, você pode me matar do jeito que você quiser, de 4, de lado, por cima, por baixo, eu vou morrer feliz, disse ele sem fazer a mínima ideia de que ela falava sério. Os 2 de trás riam, as pessoas passavam olhando curiosas, não se intrometiam. Eu me irritei e avancei dando um empurrão nele com o ombro e ele caiu de costas como papel no chão. Puxei a mão de Lilith que riu me acompanhando. Oh, seu cretino, você tá louco! Ele gritou vindo atrás de mim. Aquilo me subiu, além dele tirar com minha cara, de salvar o traseiro dele, ainda estava me ofendendo. Me virei irritado, assim que ele olhou nos meus olhos ele se afastou em silêncio, os outros 2 também, os 3 saíram correndo sem dizer mais nada. Meu olhar deveria estar mesmo assustador, eu estava mesmo irritado. Que divertido! Mas seria mais legal arrancarmos as cabeças e deixarmos em estacas para servir de exemplo, disse ela séria. Eu fiquei a encarando sem acreditar. Calma, é brincadeira.
Sei que aqui as coisas são diferentes, disse ela sorridente e se virou me puxando enquanto ria. Lilith tinha senso de humor. Isso eu não sabia, realiviado pensando nisso, me acalmando um pouco. Acabei levando ela para a beira do rio que cruzava por baixo do viaduto, o mesmo que tinha estado pela manhã. A água tinha um mau cheiro, pelo menos não tinha ninguém em volta para ouvir nossa conversa. Esse é o lugar privado que você queria me trazer? Perguntou ela claramente decepcionada. Precisamos conversar a respeito de tudo, goste ou não, eu preciso saber. Eu não vou conseguir seguir com isso se você não me explicar, disse firme. Lilith me estudou com um olhar sério e então se sentou em cima de uma pedra de concreto, me puxando, obrigando-me a sentar ao lado dela. O terreno em volta tinha alguns restos de pedras, entulhos e lixo que o povo jogava, mesmo com uma placa de proibido jogar lixo aqui. Acho que você merece isso, afinal, você vai realizar meu desejo, disse ela e levou a mão ao meu rosto, me puxando e me beijando novamente. Apenas um beijo dela já me fazia querer esquecer qualquer pergunta, qualquer dúvida. Pare. As respostas forcei a me afastar dela, ela ficou sorrindo me vendo com a respiração acelerada. Sempre sonhei com esse momento, em que teria você para mim. Eu não ligo para mais ninguém, para mais nada se eu o tiver, não ligo se você não lembra, porque eu lembro e para mim isso já é mais que o suficiente. Como se apaixonou por mim? Pelo meu eu do passado? Perguntei. Ela ficou um tempo em silêncio, pensando talvez se deveria ou não me contar. Tudo bem, vou contar. Eu estava prestes a ser queimada, tinha acabado de ver minha mãe virar cinzas na fogueira do meu lado. Nós éramos feiticeiras e do outro lado o povo não aceita isso muito bem, tratam do mesmo jeito como se fosse um monstro. Na época não estava tão calma como estou contando isso agora, estava desesperada, com medo, triste. Minha mãe sempre me ensinou que as pessoas não prestavam, que não podíamos confiar nelas, que nossos poderes só poderiam ser usados para obtermos riquezas e mais poder para nós mesmas, jamais para o bem de ninguém. Então eu tinha cometido um erro. Você chegou bem na hora que eles lançaram a tocha de fogo na palha. Eu comecei a gritar, um vulto escuro dançou em volta da fogueira e em segundos eu me senti estranha, o mundo sumiu dos meus olhos se tornando branco, eu achei que estava morrendo, não conseguia parar de chorar e tremer. Então você me colocou no chão, estávamos em cima de um morro olhando a cidade que eu tinha acabado de quase morrer. Você estava em pé ao meu lado me olhando curioso, eu estava de quatro sobre a terra, confusa. Então eu percebi o que tinha ocorrido, você tinha me salvado, me desamarrado da madeira e me carregado para longe. Seria um desperdício deixar uma garota linda como você ser morta assim, você me disse isso olhando com um sorriso comum. Me lembro que olhei você com admiração, eu nem me dei conta que usava o vestido de seda branco transparente, estava praticamente nua. Obrigada, respondi e logo em seguida me virei vomitando. Sei que não fui muito gentil nem atraente fazendo aquilo na sua frente, eu só tinha 15 anos. Quando me virei de volta para você já havia sumido, não antes de deixar uma pequena bolsa com dinheiro para mim me virar. Você sabia que eu tinha perdido tudo, eles queimavam as casas das feiticeiras e matavam toda a família. Ser feiticeira era muito pior do que ser um monstro. E o que vocês fizeram de errado para serem descobertas? Perguntei curioso. Eu fiz um feitiço de chuva, estava há vários dias sem chover na cidade, as pessoas estavam morrendo de sede, então eu não pensei nas consequências,
Fui para o centro da cidade e fiz o ritual à noite. Eu achei que ninguém fosse me ver, mas um casal me viu e espalhou a notícia. No dia seguinte acordei com a porta sendo derrubada e o resto você já sabe. Eles queimaram minha mãe e meus tios. Eu fui deixada por último. Desde então minha cabeça nunca mais foi a mesma e acabei me tornando diferente. Não confio nas pessoas, não gosto das pessoas. Eu me lembro de como aquilo foi irônico. Na manhã seguinte choveu forte enquanto estávamos sendo amarradas para queimar e próximo a meio-dia, que era a hora que eles costumavam queimar, a chuva parou. Eu sinto muito, disse sério, não imaginei que as histórias de livros contadas aqui no nosso mundo fossem reais do outro lado. Você me salvou, e por isso te amo, sempre vou te amar. Só porque salvei sua vida você se apaixonou por mim? Perguntei pasmo. Minha mãe trabalhava com espíritos, ela era uma feiticeira de nível bem avançado. Ela me contou, tomada por uma entidade, que eu me apaixonaria perpetuamente pelo primeiro homem que me salvasse da morte. Eu ouvi isso quando ainda tinha 10 anos e nunca saiu da minha cabeça. Depois que você me salvou, eu não conseguia tirar você dos meus pensamentos, seus cabelos, seus olhos, onde quer que eu olhasse eu te via. Eu já era um titã. Não, você ainda era só um cara sem rumo. Você vivia aparecendo em várias cidades sem destino algum, ajudando pessoas e perguntando por uma irmã, disse Lilith. Irmã? Perguntei. Viu por aí uma garota com os mesmos cabelos e olhos que os meus. Você perguntava isso às pessoas? Perguntei para você. Só no castelo de Aya, muitos anos mais tarde, quando nos reencontramos, eu virei titã antes de você. Você chegou alguns anos mais tarde. Decidi virar titã porque era a única chance que eu tinha de tentar conseguir seu coração, ser tão forte quanto você era, explicou ela. Fiquei sem palavras diante da história dela. Ela me pareceu uma boa moça com uma história complicada. Se você era assim, como chegou a mudar de lado? O que levou você a isso? Por causa de Aya, disse ela, ficando zangada, como se estivesse vendo Aya na frente dela agora. Seus olhos encaravam o céu, perdidos em pensamentos. Nós nos dávamos bem, chegamos até a nos beijar. De algum modo ela percebeu e começou a me afastar de você com algumas ordens idiotas. Nesse meio tempo ela se aproveitou e se confessou pra você, te roubando de mim, disse ela. Então depois disso, você saiu do castelo. Saí porque você me recusou em seguida. Eu sofri vendo vocês dois juntos, achei que poderia ter uma chance de ficar com você mesmo assim. Então você disse que não a trairia e partiu definitivamente o meu coração. Eu ia acabar com minha própria vida, ia me jogar no lago do infinito quando o meu Deus me encontrou, me fez uma promessa que eu teria uma segunda chance de ficar com você, e aqui estamos nós. Ele sabia de tudo isso. O meu Deus tem mais poder do que você pode imaginar. Você só está vivo por causa de mim, por causa do meu desejo. Eu o servi bem o suficiente para merecer meu prêmio, você, disse ela e me beijou novamente. Eu a afastei assim quando consegui juntar uma resistência. Quais são os planos dele com o pessoal? Paz, se tudo correr bem, disse ela sorrindo. Paz? Como assim? Se eles jurarem lealdade a ele, todos vão ficar bem. Simples assim, disse ela, gesticulando com a mão de quem está pouco ligando. Agora me conte como veio pra cá, e dessa vez sem ignorância, disse. Tá bem. Há alguns portais que podem trazer alguém a esse mundo. Um deles está no castelo de Aya e o outro no castelo do pai dela. Esses são os que conhecemos. Bem, como já temos o controle do castelo de Aya, ficou mais fácil usar esse caminho.
O cesto está no controle de toda a situação lá dentro, então ele me enviou pra cá. Como assim no controle? Como estão todos? Como está Aya? Quando perguntei isso, Lilith ficou séria e seus olhos queimaram contra mim. Então, em um instinto de me salvar, eu saltei para o lado, me colocando de pé. Ela se levantou devagar, me encarando com um olhar e uma expressão de poucos amigos. Meu único desejo é ficar com você, Kyoran. Dante, se ficar perguntando propositalmente dessa mulher, eu juro, eu vou voltar, arrancar a cabeça dela e trazer pra você, vou apagá-la do mapa só pra você nunca mais falar dela. E depois de toda essa ameaça, seus olhos se acalmaram e ela sorriu como se nada tivesse ocorrido. Então, agora podemos ser um casal feliz? Perguntou ela, voltando a se sentar e batendo a mão ao lado dela onde eu estava antes, fazendo menção para voltar pro meu lugar. Obedeci ainda com um pouco de medo. Eu percebi que deveria tomar muito cuidado para não irritá-la.